E aí, galerinha, antes de falar sobre o holograma que eu apresentei aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os raios notáveis. Lembrem que, de acordo com a óptica geométrica, a luz ela tem uma trajetória retilínea, ok? Vamos lá? Ó, se temos um espelho esférico, vamos dar um exemplo como este aqui em minhas mãos. Neste caso aqui, ele é côncavo. Então, a superfície refletora dele está aqui, ó, neste interior, ok? Fica aqui. Todo espelho côncavo, olhe para a minha figurinha ali em cima, ele vai ter um eixo principal, que é aquele eixo que passa pelo centro de curvatura. Então, ele vai ter um centro de curvatura, um foco e um vértice. Vejam bem como é super simples os raios notáveis. Só vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é aquele raio que passa paralelo ao eixo principal. Se ele passa paralelo ao eixo principal, ele reflete pelo foco. O outro exemplo é aquele raio que passa pelo foco. Se ele passa pelo foco do espelho, ele vai retornar o quê? Paralelo. Então, se passa paralelo ao eixo principal, o raio reflete pelo foco. Se passa pelo foco, ele vai refletir pelo eixo principal, ok? A imagem de um espelho, ela pode ser virtual ou real, ok? No nosso caso aqui, do nosso sapinho, ela vai ser uma imagem real. Além de ser real, ela vai ser o quê? Uma imagem tridimensional. E pensando bem, como é que a imagem é formada? A imagem ela vai ser formada quando dois ou mais raios refletidos se cruzam. Então é assim que o sapinho vai se formar. Então eu vou ter que ter dois ou mais raios ali se cruzando. Então vamos lá. Galerinha, eu tenho aqui, ó, dois espelhos côncavos. O que é que eu faço? Eu coloco um espelho côncavo sobre o outro. Só que esse aqui, ó, eu tenho um buraco. O que é que acontece aqui nesses dois espelhos côncavos? O vértice de um coincide com o foco do outro. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui eu vou chamar de espelho 1, como está ali na minha figura, e esse aqui eu vou chamar de espelho 2, como está ali na minha figura. Quando eu coloco um sobre o outro, o que é que acontece? O vértice do foco 2, que está aqui embaixo, coincide com o foco do espelho 1. Então, está aqui. E assim acontece a mesma coisa aqui em cima. Quando eu coloco o sapinho aqui, o que é que acontece? Eu vou pegar dois raios emitidos pelo sapinho. O sapinho emite luz? Emite sim. Só que o sapinho, como todos os objetos, é uma fonte de luz secundária. Ou seja, ele não possui luz própria. Por exemplo, a Lua, ela não possui luz própria. Ela só ilumina a Terra por causa da luz do Sol. O Sol é uma fonte de luz o quê? Primária. Mas vamos voltar para o sapinho. Quando eu coloco o sapinho aqui e pego dois raios partindo dele, veja que eu coloquei no vértice do espelho inferior. Só que quando está no vértice, esse raio de luz ele está passando pelo foco do meu espelho E1, que seria meu espelho superior. Se ele passa pelo foco e bate aqui em cima, quando ele reflete, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Aí ele, paralelo ao eixo principal, vai bater no espelho inferior e vai refletir pelo foco do espelho inferior que está aqui no vértice desse espelho. Então os dois raios de luz vão refletir pelo foco e logo vão formar a imagem aqui em cima, que seria uma imagem tridimensional e real. Aí eu pergunto a vocês, só acontece isso com dois raios de luz? Não. O que está se cruzando aqui, o que? São infinitos raios de luz. Eu só peguei dois para ilustrar e ficar bem claro o que realmente acontece. Então, se vocês gostaram, dê um joinha e se inscreve lá no canal. Valeu! Fui!